e áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Atos capítulo 2, versos 37 a 47, e nós já fizemos a leitura deste texto. Uma das coisas que eu mais gosto, quando eu venho a Goiânia, uma vez por mês, e quero que isso aconteça com o pastor Fabiano, quando ele vai a Ribeirão Preto, é de encontrar pessoas novas. É de ver faces, rostos que nós não tínhamos visto antes. Em outras palavras, como você e eu podemos fazer uma igreja crescer? Primeiro eu quero que você saiba que este livro, principalmente o Novo Testamento, não dá muita importância ao crescimento numérico. A maior importância dada na Bíblia é para o nosso crescimento espiritual, é para o nosso amadurecimento. Por isso nós não primamos pela quantidade, mas nós primamos pela qualidade. Às vezes, pouco é melhor do que muito. Às vezes, pouco é melhor do que muito, devido à qualidade. Mas a Bíblia fala, sim, de crescimento numérico. A primeira igreja cristã, por exemplo, ela foi um embriãozinho por quase 3 anos e meio, durante o ministério que Jesus Cristo realizou aqui sobre a terra. E ela foi um embrião desde o primeiro dia de ministério de Jesus até a sua ressurreição. E por incrível que pareça, Jesus só conseguiu deixar 120 pessoas para trás. 120 pessoas que poderíamos dizer que eram firmes e constantes e abundantes em relação à obra dele aqui na terra. Na verdade, Jesus teve muito mais seguidores do que 120 pessoas. Certa época de seu ministério, havia milhares de pessoas o seguindo. Mas de repente todas elas, praticamente todas elas, o abandonaram. Só porque ele começou a ensinar sobre sacrifício pessoal. Só porque ele começou a ensinar sobre envolvimento pessoal, ao invés de libertação cultural, ao invés de libertação política. Lemos em João 6,66, que desde então, desde que Jesus começou a pregar duro, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Mas a julgar pelo número de pessoas que Jesus Cristo deixou para trás, só 120, diríamos que ele foi um verdadeiro fracasso. Diríamos que ele foi um derrotado. Mas o que poucas pessoas sabem é que Jesus estava construindo a fundação de sua igreja e não a estrutura. A estrutura da igreja foi construída mais tarde pelos apóstolos. Jesus deixou apenas a fundação sobre a qual os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, construíram a estrutura. Só que desde então, já há 2000 anos, sempre existiram homens e mulheres, líderes cristãos, tentando mexer
na fundação que Jesus já havia estabelecido e tentando mexer na estrutura que os apóstolos também já haviam construído. Um desses líderes confessou e não negou que a sua igreja funciona como dois grandes navios, um cargueiro e o outro navio pesqueiro. Ele explicou que o cargueiro é aquele navio que vai à frente, soltando todo tipo de sujeira para trás. E o pesqueiro é o navio que vem atrás, pescando, pegando todos os peixes que foram atraídos pela sujeira do primeiro navio. Em outras palavras, ele está dizendo que a igreja precisa ser um pouco suja, que a igreja precisa ser um pouco mundana, para que ela possa então ganhar o mundo para Cristo. Mas em lugar algum, nós encontramos este ensinamento na palavra de Deus. Ao contrário, na palavra de Deus nós encontramos: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O livro de Atos, apesar de ser um livro transitório, nós não formamos doutrinas baseadas no livro de Atos, porque era um livro de conexão entre o Velho e o Novo Testamento, mas mesmo assim, este livro nos ensina alguns princípios de crescimento numérico, que respeitam e seguem a fundação que Jesus Cristo deixou para a igreja. Nesta noite nós vamos ver 3 desses princípios, aqui no capítulo 2 de Atos. Primeiro, a igreja cresce através do poder da pregação do Evangelho. A igreja também cresce através do poder da transformação pelo Espírito Santo. E finalmente a igreja cresce através do poder da doutrinação da palavra de Deus. Primeiro, veja comigo o poder da pregação do Evangelho. Veja o que aconteceu no versículo 37. E ouvindo eles isto. O que é isto? A pregação do Evangelho. Compungiram-se em seu coração. E a expressão compungiu significa que sentiram uma picada, uma dor profunda no coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Dos versículos 14 até o versículo 38, a multidão ouviu uma explanação completa a respeito do Evangelho. Pedro falou sobre a nossa culpa, Pedro falou sobre o pecado, Pedro falou sobre a morte de Jesus, o sepultamento e a ressurreição. E quando ele concluiu aquele discurso, quase 3.000 almas se converteram naquele dia. Meus amados irmãos, escute, nós ainda não conseguimos inventar nada que seja melhor que a palavra de Deus, amém? Nós ainda não conseguimos inventar nada que seja melhor que a pregação do Evangelho, para que almas se convertam a Jesus Cristo. Quando perguntaram ao reverendo Billy Graham a razão que milhares e milhares de pessoas sempre se convertiam através de suas cruzadas evangelísticas, ele respondia: porque eu prego tão somente e simplesmente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E foi exatamente isso que Pedro fez naquele dia de Pentecostes. Ele pregou tão somente e simplesmente o Evangelho de Jesus Cristo. E o que contém este Evangelho? O Evangelho contém a aflição de Cristo, o Evangelho da ressurreição de Cristo e o Evangelho da salvação de Cristo. Primeiro, o Evangelho da aflição. Hoje em dia, se apresenta um Jesus diferente do Jesus do Evangelho. Um Jesus curandeiro, um Jesus milagreiro, um Jesus protetor, anjo da guarda. Mas, no Evangelho, Jesus é um Deus sofredor, Jesus é um Deus expiador que paga pelos nossos pecados, e principalmente, Jesus é o nosso mediador entre nós e o nosso Deus. Pedro disse no versículo 23, a este
que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes, pelas mãos de injustos. Em outras palavras, nesta noite, Jesus não deseja ser conhecido como curandeiro, Jesus não deseja ser conhecido como protetor, Jesus, ele deseja ser conhecido como nosso substituto na cruz do Calvário. E Pedro deixou isso claro. Ele disse, nós o prendemos, nós o crucificamos, nós o matamos. E Jesus morreu por injustos, que significa pecadores, que significa pessoas imerecedoras do amor de Deus. Veja então que o Evangelho mexe na nossa ferida, mexe com o nosso pecado. Certa vez um traficante, no meio de um fogo cruzado com a polícia, ele estava usando um crucifixo, ele viu que as coisas não estavam boas, e ele começou a beijar o crucifixo e a dizer, me proteja Jesus, me proteja Jesus. Mas ele nunca, jamais será salvo fazendo assim, porque ele enxerga Jesus como anjo da guarda. Antes ele deveria dizer, me perdoe Jesus, porque Jesus é Salvador e Jesus transforma as nossas vidas. O Evangelho também fala sobre a ressurreição de Cristo. Pedro enfatizou que Jesus não permaneceu no túmulo, o salário do pecado é a morte, mas Jesus, perfeito, infalível, imaculado, jamais poderia permanecer no túmulo, porque ele era Deus. Ele venceu a morte, no versículo 24, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Isso significa que um dia eu e você vamos vencer a morte também. Isso significa que a morte hoje nos separa das pessoas que nós mais amamos, mas não será por muito tempo. E então, o Evangelho contém a salvação. Pedro faz uma promessa maravilhosa no versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será, diga alguém, salvo. E eu já disse isso e repito, se Pedro tivesse dito, e acontecerá que se o Rômulo invocar o nome do Senhor, ele será salvo, eu teria dúvidas se trata deste Rômulo. Eu pensaria que ele estivesse falando de outro Rômulo, mas para não haver dúvida no meu coração, e para não haver dúvida no seu coração, Pedro disse, e acontecerá que todo aquele. Isso quer dizer que não há ninguém debaixo do som da minha voz nesta noite que não possa ser alcançado pela palavra de Deus. Não há ninguém que não possa ser salvo e transformado pela palavra de Deus. Quem aceita a Bíblia, literalmente, pelo que ela diz, não tem como fugir desta promessa. Quando alguém acredita no Evangelho e invoca o nome de Jesus, esta pessoa será salva. Só que hoje em dia algumas igrejas estão complicando o Evangelho. Hoje em dia algumas igrejas, elas não acreditam mais na simplicidade do Evangelho e no poder do Evangelho. Então, para alguém ser salvo, só depois de muito tempo na igreja, só depois de passar por todos os discipulados da igreja. Mas a palavra de Deus diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Miguel Quiroga foi aquele piloto que transportou o time da Chapecoense e 71 pessoas morreram no acidente daquele avião. Depois da investigação, ele foi considerado o maior responsável, pela tragédia. Ele era dono do avião, mas por questões financeiras, ele não abasteceu o avião como deveria. Ele não contava, ou não contou, com nenhum tipo de surpresa. E, portanto, ele não abasteceu o avião tanto quanto deveria. Por causa disso, o avião não se segurou no ar,
e colidiu com uma montanha e 71 pessoas morreram naquele dia. Mas Miguel, ele teve uma oportunidade, na última hora da vida, que poucas pessoas vão ter na última hora da vida. A caixa preta do avião revelou a última palavra que saiu da boca daquele homem, antes da morte. Quando ele viu que ia bater o avião, ele soltou, ele invocou, ele clamou o nome Jesus. Ele disse Jesus. Jesus foi a última palavra que saiu da boca dele. E eu quero dizer nesta noite que se ele invocou o nome de Jesus com fé, Jesus Filho de Deus, Jesus que sofreu, Jesus que morreu por mim na cruz do Calvário, e se ele invocou o nome Jesus, arrependido de seus pecados, a Bíblia diz que ele foi salvo. Romanos 10, versículo 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu quero dizer nesta noite, igrejas saudáveis são aquelas que são formadas através da pregação do Evangelho, não só atrás do púlpito, mas em casa, na rua e em qualquer lugar. E agora veja, em segundo lugar, a igreja cresce através do poder da transformação operada pelo Espírito Santo. Pedro também disse no versículo 38, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa palavra arrependei-vos, ela significa, dentre muitas coisas, mudança de pensamentos, mudança de ideias, mudança de direção. Eu acho que não existe nada pior que aquelas pessoas que estão na igreja há muitos e muitos anos, se dizem salvas, se tornaram membros da igreja, mas continuam pensando como sempre pensaram. O velho homem continua presente na vida delas hoje, tanto quanto há 20, 30 anos atrás. Pedro convidou aquelas pessoas para uma nova vida em Cristo. E essa nova vida precisa passar por 3 estágios, e nesta ordem: salvação, por isso ele disse arrependei-vos; testemunho, por isso ele disse seja batizado; e frutos, por isso ele disse recebereis o dom do Espírito Santo. Veja primeiro, arrependei-vos. Arrependimento é uma tristeza causada pelo pecado que nós cometemos, mas uma tristeza que nos tira do pecado, que nos livra do pecado. Por isso, arrependimento é diferente de remorso. Remorso é quando nós choramos sobre o leite derramado. Que desperdício! Mas arrependimento é porque nós derramamos o leite. Amém, irmãos? É porque nós derramamos o leite. Nós entristecemos a Deus. E arrependimento começa no dia da salvação, mas não para aí. Permanece conosco todos os dias de nossas vidas. Pedro mesmo se arrependeu por ter negado Jesus Cristo 3 vezes. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. E depois ele se arrependeu porque ele havia negado o evangelho da graça perante os judeus. Mas ele não morreu em pecado. Ele mantinha sua vida limpa através do verdadeiro arrependimento. Nós não precisamos de uma igreja perfeita, mesmo porque ela não existe. Mas nós precisamos de uma igreja que se arrepende. Amém, irmãos? Que se arrepende. Desta igreja nós precisamos. Eu creio que os melhores momentos que nós já passamos no ministério, e alguns de vocês vão se lembrar disso, nós vivemos uma época, nós vivemos uma década, que 90% ou mais da igreja, praticamente todas as vezes que fazíamos um apelo, mais de 90% da igreja deixava os seus assentos e vinham para o altar. Isso era de praxe.
As pessoas voluntariamente, as pessoas faziam questão de vir para o altar, depois que ouviam uma mensagem que tocava-lhes o coração. Alguém na época disse, essa igreja, pastor Rômulo, deve ser muito pecadora, porque ela, sempre que tem uma mensagem, parece que todos eles vão para o altar. E eu me lembro de defender a igreja e dizer, não, ao contrário, esta igreja é muito sensível, e esta igreja faz questão de se livrar do pecado, antes que floresça e antes que prolifere. Aí Pedro disse, seja batizado. O batismo representa o nosso testemunho, a nossa identificação com o Senhor Jesus Cristo, fala do nosso testemunho pessoal. Ser batizado naquela época era o mesmo que pedir por uma nova cidadania. Literalmente, o cidadão deixava de ser judeu, o cidadão deixava de ser grego, o cidadão deixava de ser romano ou bárbaro e passava a ser simplesmente um cristão. Hoje em dia, se você tiver uma necessidade, legítima, a nossa Constituição brasileira até permite que você tenha uma segunda cidadania. Mas Deus não nos permite ter mais de uma cidadania. O batismo serve para dizer que nós não pertencemos mais ao mundo. Nós não somos mais cidadãos do mundo. Agora nós pertencemos apenas ao Senhor Jesus Cristo. Agora nossa cidadania é apenas celestial. Amém, irmãos? Este mundo não é nosso. E nós não pertencemos a ele. Porém, o mundanismo tem adentrado as nossas igrejas e tem conseguido esvaziar os bancos de nossas igrejas. E ao mesmo tempo, impedido que tantos outros façam parte do céu. E Pedro também disse, recebereis o dom do Espírito Santo. Não significa dons para realizar milagres, não significa dons para que você seja mais especial que outras pessoas, mas significa a influência do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Refere-se aos nossos frutos, frutos espirituais. Nós não conhecemos um verdadeiro cristão através de sua competência, mas sim através de sua resiliência, através de sua persistência e através de sua paciência. Ele prega bem, ele ora bem, ele canta bem, ele toca bem, mas nada disso faz parte do fruto do Espírito. Veja Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. No livro de Atos, a igreja cresceu. Como? Através da pregação do Evangelho e da transformação operada na vida daquelas pessoas pelo Espírito Santo de Deus. E agora veja comigo em terceiro e último lugar, o poder da doutrinação da palavra de Deus. Irmãos, nos últimos anos, nos últimos meses, o Templo Batista Maranata, e eu diria toda igreja batista tradicional, tem sido atacado, tem sido acusado de ritualista. Por quê? Porque nós não abandonamos os dogmas antigos, como a grande maioria das igrejas evangélicas já abandonou. Porém, o que muitos chamam de dogmas, o que muitos chamam de ritualismo, nós sabemos que são doutrinas que fazem parte da fundação que Jesus Cristo estabeleceu e da estrutura que os apóstolos construíram. Veja o verso 42. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações.
E a palavra perseveravam significa que eles se apegavam às doutrinas, eles não largavam as doutrinas jamais. Porém, Paulo avisou que nos últimos dias, e quantos acreditam? Nós estamos vivendo os últimos dias. Paulo avisou que nesses últimos dias, as pessoas não iriam mais suportar a sã doutrina. Não iriam suportar mais os ensinamentos advindos da palavra de Deus. Veja o que Paulo disse: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, doutrina pura, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, e doutores são professores, doutores, professores, pregadores de novidades, conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, nós queremos uma igreja que diz o que nós gostamos de ouvir e não o que nós precisamos ouvir. Mas ainda há poucas igrejas que estão perseverando na doutrina dos apóstolos. Amém, irmãos? Ainda há poucas igrejas que não largam a doutrina dos apóstolos, se apegam à doutrina dos apóstolos. E agora elas são chamadas de ritualistas. Agora elas são chamadas de igrejas atrasadas. Mas as igrejas modernas, no lugar de doutrina, elas estão nos dando G12. No lugar de doutrina, elas estão nos dando igrejas em células. No lugar de doutrina, elas estão realizando celebrações e retiros espirituais, onde as pessoas ficam privadas do sono e do alimento. E aí por volta das 3, 4 horas da manhã, elas começam a ver vultos. E no lugar de doutrinas, elas estão nos dando conjuntos musicais, etc. Mas eu quero que você escute isso. Somente a doutrina pura da palavra de Deus consegue produzir resultados eternos e celestiais. Outros métodos, vamos reconhecer, produzem resultados maiores e mais rápidos que os nossos, mas são terrenos e são resultados passageiros. Então, quando praticamos doutrina, ao invés de métodos, podemos ter certeza de 2 resultados. Primeiro, comunhão fraternal. E segundo, crescimento saudável da igreja. Venha comigo para o verso 44. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E esta comunhão, ela foi relatada aqui no livro de Atos, de 4 maneiras, e todas elas, em consequência, à prática da doutrina verdadeira. Muitas pessoas gostam de usar a oração de Jesus em João capítulo 17, e Jesus ora pela união dos seus filhos, pela união dos discípulos. Mas Jesus deixa bem claro, a união só é possível através da verdade. E a tua palavra é a verdade. Primeiro, comunhão no partir do pão. Não significa só a ceia do Senhor. Eles não observavam a ceia do Senhor todos os dias, mas refeições que eles compartilhavam em comum, ajudando uns aos outros em suas necessidades físicas, porque havia muitas famílias pobres e elas precisavam de lugar para fazer suas refeições, e os irmãos que tinham mais condições abriam as portas para os mais necessitados. Depois, eles se reuniam no templo. O que é um templo? É um lugar de adoração, louvor e serviço a Deus. Eu não imagino 3.000 almas e depois mais 5.000 almas se reunindo na casa de alguém para adorar e servir a Deus. Mas eles se reuniam no templo 2 vezes por dia, às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Todos os dias eles se reuniam no templo. E às vezes nós temos dificuldade, né?
de estarmos no templo 3 vezes por semana. Depois eles vendiam suas propriedades, não visando lucro, mas para ajudar aquelas pessoas que estavam passando por muitas necessidades. Por quê? Porque a igreja, ela nasceu durante uma recessão econômica mundial. E os que tinham mais condições, vendiam suas propriedades para ajudar aos mais pobres. Pastor, isso foi comunismo? Não, porque foi um ato voluntário, não foi imposto por ninguém. E quarto, e todos os que criam estavam juntos, pois a doutrina afastava os incrédulos, mas atraía os verdadeiros salvos. E além da comunhão, doutrina também causa crescimento saudável. Veja o verso 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Em outras palavras, pratique doutrina, pratique comunhão, pratique oração, e Deus enviará as pessoas certas para o nosso meio. Graças a Deus, crescimento numérico nunca foi responsabilidade do homem, mas de Deus. Deus é quem escolhe, Deus é quem determina, Deus é quem traz as pessoas que Ele tem para a sua igreja. Amém, irmãos? Mas a nossa parte, a nossa parceria com Deus é esta: praticar doutrina, ser fiel à doutrina. Então, todos os princípios de crescimento numérico, nós encontramos no livro de Atos. Mas todos eles podem ser condensados em apenas 3. Pregação do Evangelho. Se você é salvo, você foi salvo através da pregação do Evangelho. Porque não há outro meio de salvação. Quantos aqui, desde que você aceitou a Cristo, foi transformado? Só o Espírito Santo pode transformar uma vida. Só o Espírito Santo pode trazer uma transformação permanente e verdadeira sobre a vida de alguém. E doutrinação para um crescimento saudável da igreja. Os agentes da Polícia Federal, eles nunca olham para uma nota falsa, quer seja de R$20, R$50, R$100, eles estudam apenas as notas verdadeiras. E eles estudam tanto as notas verdadeiras, que quando uma nota falsa passa na frente deles, só de olhar, eles sabem, esta nota não é verdadeira. E assim também é aquela igreja bem doutrinada, é aquela igreja que escuta a verdade, que aprende a verdade, é aquela igreja que é discipulada na verdade. Quando acontece de ouvir algo que não está dentro da palavra de Deus, ela sabe. Amém, irmãos? Ela sabe. Porque ela está acostumada a ouvir a verdade. Eu quero dizer nesta noite, terminando, que nenhum método de crescimento numérico tem o direito de nos mover do caminho que já foi traçado por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Pastor, métodos não são amorais? Métodos são amorais desde que não interfiram na doutrina dos apóstolos. Se interferem, se tornam imorais. Métodos imorais são aqueles que, primeiro, estão mexendo com a estrutura da igreja. E qual é a estrutura da igreja? Jesus Cristo, cabeça. Amém, irmãos? E Ele instituiu pastores e diáconos. Amém, irmãos? E santos, que somos todos nós. E Ele ordenou o batismo e a santa ceia. Amém, irmãos? Esta é a estrutura da igreja. Não mexam com a estrutura da igreja. Métodos imorais estão mexendo com as doutrinas neotestamentárias. Por mais importante que as mulheres sejam, e elas são importantes, e sem elas nós não teríamos igreja. Em nenhum lugar da Bíblia
e principalmente do Novo Testamento, elas foram chamadas para serem pastoras. Métodos imorais estão abrindo as portas da igreja para o mundanismo. A igreja, irmãos, é uma proteção contra o mundo. Nós já estamos vindo lá de fora, para que trazê-lo aqui para dentro? E quarto, métodos imorais estão abrindo as portas da igreja para o ecumenismo, que é uma celeuma, uma mistura de doutrinas. Todas as doutrinas são boas, todas as doutrinas estão certas. Por isso, nós queremos crescer, mas nós queremos crescer dentro da palavra de Deus. Nós não queremos crescer a qualquer custo, mas nós queremos crescer dentro da palavra de Deus. Se nós estivéssemos atrás de crescimento a qualquer custo, nós mudaríamos a placa da igreja, nós mudaríamos o nome da igreja, nós mudaríamos a liturgia da igreja, mas nós não vamos mudar nada disso. Por quê? Nós existimos para a glória de Deus, e nós não vamos glorificá-lo se sairmos da palavra dele. Amém, irmãos? Vamos fechar os olhos e vamos orar.